Olá, pessoal, vamos começar então? Vamos começar a nossa live, o nosso assunto aqui. E aí, como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Como que foi tudo? Coloca aí no chat como que vocês estão. A live está aqui sendo transmitida pelo Espaço Recriar. É um canal, né, que eu tenho desde 2020. E eu trato aqui de assuntos sobre a alfabetização, o letramento, os desenvolvimentos, né, particulares do público-alvo de inclusão. E agora a gente vai falar também aqui nessa live sobre o assunto do Conversando com a Psi, que é conversando com a psicopedagoga ou com a psicóloga. No caso, hoje o assunto é sobre psicologia. Pessoal, aí do Instagram, vem para o YouTube. O som e a imagem está bem melhor. Vem para cá, pessoal. Bom, o que são as emoções, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Quais são as emoções que a gente sente? Quais são os reflexos dela na nossa vida? Bom, ainda falando um pouco do nosso canal aqui, hoje o assunto ele está relacionado com a playlist Conversa com a Psi. Mas nós temos alguns outros assuntos no canal, pessoal. Alfabetização na educação infantil e no ensino fundamental, alfabetização matemática, dificuldade de aprendizagem, síndromes e transtornos. E esses outros assuntos aqui, dessas outras playlists, elas estão relacionadas com a saúde mental também, elas estão relacionadas com o bem-estar. Então, nesses vídeos que eu gravo nas outras playlists, eu faço orientações para o professor trabalhar, né, com melhor eficiência com os seus alunos. Também faço a orientação para os pais. Por quê? Os pais muitas vezes têm dificuldade aí de entender, né, como se dá esse momento atual de alfabetização, ficam com dúvidas de como ajudar, ficam com dúvidas para saber como são, né, as dificuldades, as atividades, o processo de alfabetização, tanto na área da linguística quanto na área da matemática. E a gente tem também essa possibilidade aqui de falar sobre assuntos relacionados com a psicologia. Os outros assuntos todos trazem equilíbrio, pessoal, trazem saúde mental. Muitos casos de crianças que são atendidas em consultório, aqui no Espaço Recriar, as crianças chegam, sabe, com algumas questões emocionais, e muitas dessas questões emocionais estão relacionadas com a aprendizagem, com as dificuldades que elas têm na escola. Pessoal do Instagram, vem aqui para o YouTube. O áudio e a imagem provavelmente estarão melhores. Então, pessoal, todos os assuntos aqui, eles se conversam, eles contribuem para a saúde mental das crianças. E se a saúde mental das crianças está ok, a família também fica ok, os pais ficam mais tranquilos, né? Bom, o que são as emoções, pessoal? Vamos começar então falando aqui sobre as emoções e como elas contribuem para a nossa saúde mental. O que é a saúde mental, né? Será que a saúde mental ela está relacionada com todas as pessoas? Será que nós todos temos, né, a importância de entender, precisamos ter essa necessidade de aprender o que são emoções? Será que as emoções elas afetam todos? Por isso que ela faz parte da saúde mental? Será que a saúde mental tem relação com as emoções? São perguntas, né, que a gente está sempre aí fazendo para nós mesmas. Pessoal, galera do Instagram, vem aqui para o YouTube. O link está aí na bio. É o canal Recriar, Espaço Recriar. Aí na bio tem dois links. O link do Espaço Recriar e o link
da Psi Adriana Resili. Eu tô no canal Espaço Recriar. Vem pra cá que o áudio e a imagem estão melhores. Bom, pessoal, então, quando a gente pensa em entender como as emoções contribuem, a primeira resposta para a saúde mental, né? A primeira resposta que nós temos é que elas estão relacionadas, intimamente relacionadas. E nós temos, então, várias emoções que nós precisamos entender, que nós precisamos perceber no nosso corpo, no nosso coração, na nossa forma de interagir com o mundo externo, né? Com o meio. Nós precisamos de entendê-las, quando elas aparecem, quando elas não aparecem, quais aparecem, né? Não tem como elas não aparecerem, né, pessoal? Porque as emoções, elas podem ser boas, ruins, intensas, menos intensas. E aí vamos então relacionar aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é que as emoções são naturais do ser humano, né? E nós temos algumas emoções que elas são intrínsecas, elas são intrínsecas desde muito na infância, e a gente começa a localizá-las de forma mais fácil. Então eu vou mostrar aqui para vocês um material que chama Baralho das Emoções. Ele não é restrito ao atendimento da psicologia, então eu trouxe aqui para nossa live. Ele é aberto para outros profissionais comprarem. Então, ó, as emoções mais comuns de serem interpretadas e que são mais faladas e ensinadas para as crianças de forma direta e indireta são a tristeza, a raiva, a alegria, o amor, o medo. E por incrível que pareça, pessoal, ó, deixa eu mostrar aqui pro pessoal do Instagram também, né? Ó, pessoal, o medo, o amor, a alegria, a raiva e a tristeza. Tem uma aqui, pessoal, que muitos adultos nem sabem, que é o nojo. Vocês sabiam que o nojo também é uma emoção? Coloca aí nos comentários para eu saber o que vocês sabem sobre o nojo. O nojo é uma emoção e ela está nesse grupinho, ó, das cartinhas amarelas, porque são emoções que a gente aprende muito cedo a identificar. Depois nós temos as que são menos identificadas pelas pessoas em geral. Vamos começar por essa, ó. Desespero é uma emoção. Desconfiança, ansiedade, preocupação, confusão, solidão, esperança, tranquilidade, saudade, orgulho, culpa, decepção, vergonha, cansaço. Todos esses são emoções. Nós temos nesse baralho das emoções um termômetro, que eu trabalho com as crianças, com os adultos, o quão intensa é essa emoção que ele está sentindo. Vocês conheciam o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube? Conheciam, pessoal? Vocês conheciam as emoções, todas essas emoções que eu trouxe aqui para vocês? E aí, qual que é a diferença entre emoção e sentimentos? As emoções são essas aqui, que eu li para vocês, que eu mostrei para vocês. E os sentimentos são o que as emoções fazem a gente sentir.
Então a gente sente medo, porque nós temos a emoção medo. Uma das emoções que causam, né, mais preocupação e que acomete aí as pessoas por conta do momento atual que a gente vive, muita informação, correria. A mais conhecida aí é a ansiedade, ela incomoda muito, né? A emoção. A gente sente várias coisas quando está com a ansiedade aí aflorada. Eu fiz um vídeo, né, que eu postei hoje no canal, falando da diferença entre a ansiedade e a ansiedade patológica. Vocês sabem qual é a diferença? Deixem aí nos comentários. Bom, a ansiedade ela nos motiva para momentos que a gente vai estar assim, com mais pressão ou mais agitado, né, pessoal? E a gente pode comparar assim, aquela, meu Deus, vai chegar logo, não vai chegar logo o momento de viajar? Será que eu fui bem na prova? Nossa, hoje tem prova, nossa, hoje tem que apresentar trabalho. Então, a ansiedade, ela nos prepara para esses momentos mais agitados, mais de estresse ou de expectativas fortes. Já a ansiedade patológica, ela faz a gente sentir, nesses momentos de pico de ansiedade, algumas coisas no nosso organismo. Algumas pessoas podem sentir um calorão, o rosto queimando, inquietação dos membros ou das mãos, suor nas mãos, suor no corpo, palpitação, aceleração dos batimentos cardíacos. As pessoas podem sentir, além desse aceleramento dos batimentos cardíacos, uma respiração curta que você não consegue, né, encher o peito de ar. E também uma bola que parece que está ou aqui na garganta ou na boca do estômago e aquilo nem sai nem desce e fica com choro fácil. As pessoas têm sensação de que vão morrer, que vão desmaiar, mas isso é uma emoção e nós precisamos de pensá-la como emoção e buscar, né, nos conhecer, buscar lembrar as informações que eu disse aqui nesse vídeo sobre quais são as emoções mais comuns, quais são as emoções menos comuns, mas que são todas emoções que nos fazem sentir os nossos ambientes ao nosso redor, o ambiente físico, ajuda nas relações com os outros e conosco intimamente, entender, né, quem somos, o que sentimos, como sentimos. E aí entra o segundo tópico dessa live, que é como identificar as suas emoções. O caminho mais seguro para vocês conhecerem, né, identificarem as suas emoções, é vocês se conhecerem. Quem é a Adriana? Qual é o limite da Adriana? O limite da Adriana é aqui. Se a Adriana passar desse limite, vai ter problema, né, pessoal? Vai ter problema, porque eu estou excedendo o meu limite. Se eu excedo o meu limite, eu vou exigir muito do meu emocional. E esses desgastes podem me levar a problemas secundários que atingem a minha saúde mental. Então, o autoconhecimento, ele é muito necessário. Se você não consegue localizar, não fazer esse autoconhecimento sozinho, procure um psicólogo, procure uma psicóloga, para ela te ensinar dentro das sessões a perceber os seus limites, quem é você, quem é você enquanto formação de pessoa, né? Quais são os seus limites? Quais são as suas fragilidades? Quais são as suas potencialidades? Então, procure o autoconhecimento. Vamos ver o que mais aqui, pessoal. Bom, identificar as emoções pode ser um grande passo para cuidar da sua saúde mental. Por quê?
Porque nesse cuidar, né, nesse autoconhecimento, a gente vai procurar entender o nosso corpo, a nossa mente, as nossas necessidades. E aí, né, nós temos o autoconhecimento em ação, o autoconhecimento em desenvolvimento, né? E aí, pessoal, o que vocês estão achando desse assunto? Se identificam? Já tinham parado para pensar, pessoal, sobre as emoções, como as emoções influenciam na sua qualidade de vida, na sua saúde mental? Coloque aí nos comentários se vocês já tinham parado para pensar nisso. Pessoal do Instagram, vem para cá para o YouTube. Aqui a imagem e o som provavelmente estão melhores. Sejam bem-vindos aí, quem está entrando agora. Deixa aí no chat de onde vocês estão me assistindo. Deixa a sua curtida, deixa o seu like, deixa o seu coraçãozinho aí no Instagram para os robozinhos, né, dessas plataformas chamarem mais pessoas para essa nossa conversa de fim de tarde. É tão bom, né, conversar. Quando mais a gente conversa, mais a gente se organiza as nossas emoções, consequentemente os nossos pensamentos, e é uma espiral, né? Organiza pensamento, organiza emoção, organiza pensamento, organiza emoção, e isso contribui para a nossa saúde mental. Bom, falamos aí um pouco então do que são as emoções, quais emoções nós sentimos. Falamos um pouco também sobre como identificar as nossas emoções. A live vai ficar salva, tá, pessoal? Aqui no Instagram e também no YouTube. Ela fica salva aí uns 5 dias, depois eu vou retirar do ar, mas ela vai ficar aí salva para vocês. Bom, a saúde, né? Estratégias para cuidar da saúde mental. Vamos para o nosso terceiro tópico de assuntos dessa live. Estratégias para cuidar da nossa saúde mental. Quando você sabe que as emoções somos nós, elas fazem parte de nós, mesmo as que estão numa disfunção mais patológica, ela continua sendo nós. Então, a ansiedade patológica, por exemplo, ela é nós. Por quê? Porque é a maneira que nós sentimos as pressões do mundo, certo, pessoal? Se as emoções somos nós olhamos tanto para momentos, para as emoções mais agradáveis como as emoções desagradáveis, e sabemos que é a nossa maneira de ver o mundo, é a nossa maneira de interagir com o mundo, certo? Então, se nós sabemos que as emoções somos nós, então a partir desse momento pense nas emoções, tanto as que estão positivas como negativas, como sendo você, fazendo parte de você, como eu vou equilibrá-las para que a minha saúde mental ela esteja boa, ela esteja evitando sofrimentos desnecessários, porque o que nós mais queremos nesse mundo é não sofrer, mas os sofrimentos, os erros, os desafios nos fazem crescer como pessoas. Se isso tudo nos faz crescer como pessoas, tudo tem um lado bom, mas no extremo sofrimento, nós não conseguimos ver o lado bom dos desafios, o lado bom do sofrimento, mas o lado bom está ali. E a principal característica, né, boa do sofrimento é que a gente sai do período de sofrimento de uma maneira diferente. Nós saímos com mais experiência, nós saímos desse período de desafio com conhecimentos para administrar melhor a nossa vida, para interagir melhor com o outro, para ter comportamentos de empatia,
para se colocar, né, com esse comportamento de empatia no lugar do outro, nos entender melhor também. E a qualquer momento que você esteja sentindo dificuldade para administrar todo esse processo, procure ajuda. Se você tem reservas de levar as suas questões para um profissional, um psicólogo, comece levando essas questões para pessoas de confiança, da sua casa, da sua família. Mas chega um ponto que essas pessoas do seu convívio, elas não vão conseguir te ajudar. Então eu indico que você procure uma ajuda profissional. Nós temos aí ajudas profissionais na área da psicologia em atendimento presencial e online. Eu mesmo trabalho com o atendimento presencial e online. Se vocês olharem aqui atrás no cenário, vocês vão ver algumas coisas infantis. Por quê? Porque eu também atendo crianças. Eu atendo adolescentes e atendo mulheres. Esse é o meu público-alvo. Faço avaliação neuropsicológica, faço atendimento em aba, faço atendimento psicopedagógico, porque eu sou uma psicóloga que tem a psicopedagogia. E a gente vê que as questões das etapas de desenvolvimento, das questões de relação entre as pessoas em diferentes etapas de desenvolvimento, elas trazem desafios. E esses desafios, eles precisam ser compreendidos por você. Então você para e analisa a situação. O que essa situação me fez sentir? Ela me fez sentir ansiedade, ela me fez sentir raiva. Ok? Quais foram os pensamentos que você teve que te fez sentir raiva? Eu senti raiva porque eu me senti excluída, eu senti raiva porque eu percebi que as pessoas estavam abusando, né, da minha boa vontade. Eu senti raiva porque eu não consegui atender às expectativas daquela pessoa, daquela situação. Ok. E o que você fez depois que você teve esse sentimento de raiva? Eu chorei. Eu explodi. Eu fui grossa, eu fui mal educada. Eu me calei, eu saí do ambiente. Digamos que essas 3 respostas, ou 4, elas não te agradaram, elas não te deixaram satisfeitas quando você faz essa análise. Então você tem aí uma chance de refletir no que você precisa melhorar. Então quando você analisa a situação, quando você vê o que pensamentos essa situação fez você ter, que sentimentos afloraram em você através desses pensamentos, que atitude você teve, que reação você teve. Quando você analisa tudo isso, fica claro para você nesse processo de autoavaliação quais são as melhoras necessárias na sua interação com o outro e com o meio. E aí você pode pensar que numa situação parecida com isso, em um outro momento, você poderá ter atitudes que vão te deixar mais felizes, mais satisfeitas, que você vai contribuir para que a sua saúde mental ela fique equilibrada. Então, essas estratégias que eu trouxe aqui para vocês hoje, para, nutrir a sua saúde mental, ela é um movimento diário, compreende? Um movimento que você tem que se amar a ponto de você compreender o que você precisa evitar. Hoje também eu lia, e gravava sobre um assunto que vai ao ar daqui uns dias no canal sobre o auto-perdão. Quando a gente pensa em estratégias para cuidar da saúde mental, nós temos que fazer as pazes, sabe com quem? Com o nosso passado. Muitas vezes a gente se culpa por não ter tido, uma reação que você teria hoje.
você não teria hoje. Então você se culpa por não ter sido tão proativo, você se culpa por não ter dado uma resposta, você às vezes não se culpa ou não se perdoa, né, por não ter tido uma atitude que você deveria ter tido. E nesse processo todo, nessa reflexão toda, você guarda essas coisas que te magoaram, que te atingiram, e esse passado fica vindo à tona, entende? E quando esse passado vem à tona, você se sente mal, você se sente ansioso, você fica angustiado com tudo isso. Então você tem que pensar nessa tarde aqui que a gente está trocando essas informações valiosas no auto-perdão. Como é que acontece esse auto-perdão? É você reconhecer, primeiro passo, é você reconhecer que você falhou, que você poderia ter feito melhor, mas que era também o melhor que você poderia oferecer naquele momento, naquela época, com aquela experiência que você tinha. Então, mas sem perder o foco de que as atitudes que você teve, que você se condena, que você não gosta, que você se culpa, ela foi de responsabilidade sua. Se perdoar não faz você esquecer a sua falha, o seu erro, mas faz você pensar que aquele erro, aquela falha é responsabilidade sua, mas ele serve como melhora, ele serve como experiência para você ser hoje uma pessoa melhor. Então o auto-perdão também contribui para a sua saúde mental, porque ele te liberta. Alguém já teve essa experiência? Coloca aí nos comentários. É uma libertação do que você não conseguia digerir bem. É uma libertação da sua própria acusação, do seu próprio dedo apontado para você, que te magoava, que te reprimia, que fazia com que você não tivesse uma autoconfiança suficiente para mudar, para ser melhor, para se lançar em novas oportunidades, para melhorar a cada dia. Experimente, depois comente aqui se funcionou para vocês, se foi bom. Tenho certeza que as experiências relatadas serão exitosas. Bom, agora que a gente já falou, vamos lembrar do que nós falamos aqui nessa live? Nós falamos o que são emoções, certo? Nós falamos como identificar as emoções, nós falamos de estratégias para cuidar da sua saúde mental. Agora vem o quarto ponto, o que é a bendita da saúde mental? Porque a saúde física eu sei, né? A saúde física eu estou bem fisicamente, eu não tenho nenhuma doença degenerativa, eu não tenho essas doenças corriqueiras como dor de garganta, ouvido, resfriado, a rinite não está atacada. Essa é a saúde física, né, pessoal? Mas a saúde mental é a que sustenta todos os significados para os nossos objetivos serem colocados em ação. A nossa saúde mental é a força motriz para você levantar de manhã, para você ter sentido para ir para o seu trabalho, para você enfrentar os desafios do dia a dia. A nossa saúde mental quer dizer um bem-estar emocional. Quando eu estou com a minha saúde mental em dia, eu estou com as minhas emoções equilibradas. Adriana, eu sou uma pessoa nervosa, viu? Nossa, eu sou estressada. Então eu não tenho, né, uma boa saúde mental. Olha,
Hoje a gente vive para ter a nossa melhor versão. Então eu sempre falo para os meus pacientes que nós somos melhores do que ontem e piores do que amanhã. Se nós somos melhores do que ontem e piores do que amanhã, nós estamos numa espiral de desenvolvimento, de crescimento, fazendo dos nossos erros mecanismos para a nossa evolução enquanto pessoa, para a nossa melhor versão. Nós sempre estamos buscando a nossa melhor versão. Concordam comigo? Deixe aí nos comentários se isso faz sentido para você. Bom, a nossa saúde mental, então, é um bem-estar, é sentir esse bem-estar. E sentir esse bem-estar não significa que você não vai sofrer, tá? Que você não vai ter os desafios do dia a dia, os desafios que te deixam magoados, tristes, preocupados, ansiosos. Isso faz parte da vida. É só a vida acontecendo. É só o processo natural da vida se processando. Então, quando nós falamos em bem-estar, o sofrimento vem no pacote, viu, pessoal? A alegria, a realização, mas o sofrimento também. Mesmo quando nós temos uma resposta exitosa, quando nós temos uma conquista bacana, nós temos um sofrimento, nós temos uma dedicação. Para nós conquistarmos coisas, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa realização profissional, nós tivemos que sacrificar alguma coisa. Nós sacrificamos o nosso tempo com a nossa família, o nosso descanso, para ter esses êxitos, né? Essas conquistas, essas vitórias. Nós tivemos que estudar um pouco mais, parar e analisar, abrir mão de algum passeio, né? E falando de passeio, nós temos que saber tudo isso que nós conversamos nessa live, mas nós temos que nos dar recompensas diárias. Como são essas recompensas diárias? Para alimentar o nosso bem-estar e cuidar da nossa saúde mental, nós temos que ter o nosso autoconhecimento, não é, pessoal? Nós temos que buscar o nosso autoconhecimento, né, pessoal? Instagram, vem pra cá. Aqui tá muito mais quente, aqui tá muito mais prazeroso. A imagem e o som também está melhor. Então, voltando aqui, a gente está falando de bem-estar, né, pessoal? Então, se nós estamos buscando o nosso bem-estar e a nossa saúde mental, a gente buscou o nosso autoconhecimento, a gente soube identificar os nossos limites para a gente não se desgastar ao máximo e acabar desequilibrando o nosso emocional, nós temos que alimentar esse bem-estar. Como nós alimentamos esse bem-estar? Nós alimentamos esse bem-estar nos dando pequenos presentes, nos olhando melhor, cuidando da gente e nos dando pequenas recompensas diárias. Quais são essas recompensas, gente? Estar com a nossa família, se dedicar primeiro para a nossa família, dar o nosso melhor. Se você recebe bem uma pessoa na sua casa e você acha que você deu 100% para essa pessoa, para sua família você tem que dar 300%. Se você se dedicou ao máximo para dar o melhor para essa pessoa, do seu trabalho, essa visita, esse amigo que está na sua casa, veja o que foi de melhor que você ofereceu. Para sua família tem que ser 2 vezes melhor, ou seja, 300%. Se você deu 100% para a sua visita,
do melhor que você podia oferecer, para sua família você vai dar 2 vezes mais. Então, inteirando 300%. Faz sentido para você? Estão gostando, gente, dessa nossa conversa de fim de tarde? Deixa aí nos comentários, interajam comigo. Eu espero realmente que esse conteúdo, que esses assuntos, que esse papo de fim de tarde esteja melhorando você, esteja contribuindo para você ser a sua melhor versão. Então, voltando ao alimento que a gente vai dar para o nosso bem-estar, está a convivência com os nossos familiares, mas está também nos pequenos lazeres que nós organizamos com a nossa família e com os nossos amigos. Amigos têm que ser saudáveis, gente. Amigos têm que trazer benefício para você, tem que trazer o benefício em forma de bem-estar. Aquela amizade tóxica que só suga de você, que não te ampara, que não está com você, que você não pode contar, ela deve ser evitada. Por quê? Porque nós temos que pensar no nosso autoconhecimento e nesse limite, ó. O limite da Adriana é aqui. Se a minha amizade, se a minha amiga, o meu amigo, né, o meu parente, tá fazendo eu extrapolar o meu limite e tá desorganizando o meu emocional, se eu não posso deixar de conviver com essa pessoa, eu vou então diminuir a frequência de participação perto dela, da minha vida perto dela. Porque nós somos prioridade como pai, como mães, como pais, como irmãos, como profissionais. Porque quando nós estamos bem, nós conseguimos ser melhores do que fomos para as pessoas que nós amamos. Quando nós não estamos bem, nós não conseguimos ser melhor nem para os outros, nem para a gente. Faz sentido isso para você? Outra coisa para alimentar o nosso bem-estar é fazer atividade física. Oh, coisa boa é atividade física, hein, pessoal? É cansativo, requer esforço, requer que a gente também abra mão de algumas coisas, mas coisa boa é a atividade física. Os resultados, os benefícios que ela traz pra gente são maravilhindos, maravilhosos. Para você que é jovem, para você que é criança, vamos começar? Do pititinho pro maior, né? Para você que é criança, adolescente, adulto jovem, adulto meia caminhada, adulto mais maduro, terceira idade, você, colega aí que está na menopausa, né? Também a atividade física é o melhor remédio. Outra coisa para nos mimar é uma boa alimentação. Uma alimentação rica, que traga bom combustível para o nosso físico, porque aí a gente vai estar trabalhando já, ó, a saúde física e a saúde mental, né? A saúde emocional. Quando a gente come bem, todo esse processo acontece junto, gente. Quando nós nos alimentamos bem, quando nós sabemos exatamente quais são os benefícios da atividade física, quando a gente faz tudo isso, nós trazemos o quê? Retorno positivo para nossa saúde física e emocional e mental, ok, pessoal? Outra coisa essencial para alimentar o nosso bem-estar é uma boa noite de sono. E nós temos que dormir, gente, no mínimo 6, no máximo 8. Quem puder dormir um pouquinho mais é excelente, porque nós temos todo um processo químico que acontece a partir das 10 horas da noite. Você dormiu ali no máximo, vamos jogar mais para frente?
O processo começa às 10, quando você já está ali, né, anoiteceu, a melatonina já começou a cair naturalmente no seu corpo, e aí você já começa a ficar bocejando, nesse momento ali você já está se preparando para dormir, e aí quando você adormece, dá 1h da manhã, mais ou menos até umas 3h30, você tem um processo químico que vai garantir o seu bem-estar no dia seguinte, vai garantir uma recuperação do seu desgaste físico e emocional, para você ter mais disposição, alegria, atenção no seu dia. Você vai ter mais paciência, você vai estar mais pronto para ouvir, para entender, para praticar a empatia com uma boa noite de sono. Então, ela é essencial. Adriana, não durmo bem, sou uma pessoa agitada, uso medicamento, não surte efeito. Vamos fazer a higiene do sono. O que é a higiene do sono? Você vai tirar todos os barulhos. Então, quando for ali para as 9h, se você quer adormecer no máximo 10h30, quando for lá para as 9h, ou seja, uma hora antes de você deitar, deixe o ambiente mais escurinho, apague todas as luzes que você não vai usar de fato, luzes desnecessárias que vão trazer para você uma agitação desnecessária. Na onde você ficar, você pode colocar uma luzinha mais fraca. Tem uma luzinha hoje, uma lâmpada, que chama retrô. Ela é um amarelinho transparente, muito fraquinha, que você pode colocar em um abajur no lugar onde você vai fazer as suas últimas atividades antes de dormir. Você pode trocar também na sala de TV, que você vai assistir o seu programa preferido, o seu jornal, a luz branca por uma luz quente. E aí o ambiente já vai ficar amarelado e o seu cérebro, ele já vai ficar preparado ali para dormir. Outra coisa, tem gente que não dorme com tudo escuro. O bom é você conseguir dormir no breu, gente, porque quanto mais escurinho está, melhor a liberação da melatonina, mais profundo você dorme. Mas por questões particulares, né, emocionais, talvez de algumas pessoas, elas precisam de dormir com uma luz acesa. Então, troque essa luz acesa, forte, branca, por uma luz quente, mais fraca, ou por essa lâmpada que eu falei para vocês que eles chamam de retrô. Ela traz pra gente um aconchego, sabe? Ela traz pra gente uma vontade de dormir. Diminua todos os barulhos, coloque os celulares no silencioso, abaixe o volume da TV. De 9, se você quer dormir 10h30, antes das 9, você já tomou o seu banho, você já fez o seu lanche ou a sua janta, que é a última refeição, né, da noite. Então você já está, fazendo uma higiene do sono. Você está limpando todos os distratores, né, que podem prejudicar a sua soneca merecida, né? Bom, pessoal, então, para responder a pergunta, né, dessa live, como é que é mesmo? Que as emoções fazem parte de você? Não, não é essa pergunta. Foi outra que eu fiz que eu não anotei aqui, que eu falei no começo dessa live, né? Que relação tem a saúde mental com as emoções, né? Que é no título dessa live estava assim, na capa. Então, qual é a relação? Deu para pegar aí qual foi a relação? A relação, ela é intrínseca. Ela é extremamente, intimamente ligada. Porque a nossa saúde mental, ela depende das nossas emoções. E como eu disse durante a live, as nossas emoções somos nós. Se as nossas emoções somos nós, são características naturais da nossa pessoa que nos faz sentir as emoções, o nosso ambiente
e as nossas relações. E se a nossa saúde mental não está boa? O que eu devo fazer? Fiz tudo isso que nós conversamos na live e eu considero que a minha saúde mental não é boa. Quem que eu devo procurar? A quem eu busco por ajuda? Psicólogo, gente. Procure terapias. Tem terapias que são ofertadas no presencial e online. Para adultos eu não vejo diferença. Às vezes a pessoa está lá no outro estado conversando comigo aqui, está em outro país porque foi trabalhar nesse outro país, conversando comigo aqui, eu aqui no meu consultório, né, que é no interior de Minas, e o processo de amadurecimento, de autoconhecimento, de cura dessas tristezas, dessas amarguras, ela acontece como se ele estivesse aqui ou ela estivesse aqui no presencial comigo. Bom, essa relação então ficou clara para vocês, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Pode deixar aí no chat. Vou abrir já para perguntas. Então, o primeiro profissional é o psicólogo e o segundo profissional é o psiquiatra. Ambos vão te ajudar a entender se você precisa de mais algum tipo de ajuda para a sua saúde mental estar nutrida a plenos pulmões, para que você possa viver a sua vida de forma ampla, de forma satisfatória, de forma que traga bem-estar para você e você seja mais feliz do que preocupado, mais realizado do que pautado em erros, mais com o pé no hoje, visualizando um amanhã melhor do que se preocupando com as suas ações do passado. Faça as pazes com você mesmo, libere perdão para você mesmo. O perdão vai trazer libertação para você. Ok, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Vou deixar aberto agora para as perguntas, para alguma participação. Temos poucas pessoas, eu acho que por conta do horário, mas eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, de poder conversar com vocês, de poder fazer essa troca, estimular vocês a pensar, né, entender o que é saúde mental, a entender como as emoções fazem parte de você. As emoções são vocês, gente. Cada pessoa aí tem a sua emoção, cada pessoa aí tem a sua maneira de se ver no mundo, de se ver na sociedade. E aí, tem alguma pergunta? Nós tivemos aí, nossa gente, 50 minutos de live, falei demais, hein? Falei bastante. E aí, perguntas? Nós podemos encerrar. Eu gostaria que vocês colocassem alguma observação aí para mim. Gostaria que vocês falassem para mim se fez sentido, se foi bom, se vocês querem mais assuntos desse tipo, querem outras lives, que horário fica melhor para vocês. Estamos abertos aqui para perguntas, pessoal, para socializações agora. Vocês que estão aí, querem se manifestar? Querem perguntar alguma coisa? Querem compartilhar alguma experiência? Ok, pessoal. Eu quero agradecer por você que esteve aqui durante essa live toda. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouquinho, né, do meu conhecimento, da minha prática profissional enquanto psicóloga, que sou psicopedagoga, analista comportamental e também sou neuropsicóloga, faço avaliações com crianças, adultos. E aí, pessoal, eu espero realmente que eu tenha contribuído,
que tenha sido valiosa essa nossa conversa. E eu te espero nos próximos vídeos do canal, nas próximas lives. Eu agradeço a presença de todos, um abraço e até a próxima oportunidade. Vou parar aqui o YouTube, depois vou aí parar o Instagram.